Assim, o que distingue a renovação carismática católica de outros grupos na igreja? A paz! Obrigada por estar acompanhando esses vídeos sobre esse livreto do Charles Whitehead, que diz sobre a natureza da renovação carismática católica. Aqui na Inglaterra se acha em inglês e nós estamos traduzindo para o português e é uma ótima formação para nós que amamos a nossa igreja. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, convide outras pessoas a se inscreverem, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like aqui. Obrigada, viu? Deus abençoe muito você e sua vida. Assim, o que distingue a renovação carismática católica de outros grupos na igreja? A distinção característica da renovação carismática católica é o nosso entendimento que o papel do Espírito Santo na igreja não mudou desde os primeiros séculos. Hoje, nós experimentamos seu derramamento, seu poder e seus dons do mesmo modo que foi experimentado pelos primeiros cristãos. Essa experiência deveria ser normativa para a igreja hoje. A prova da autenticidade da experiência não depende primariamente de uma análise da experiência em si mesma, mas sim de um estudo dos seus efeitos nas vidas dos indivíduos. Em muitas afirmações da renovação carismática católica, a igreja tem comentado os bons frutos que tem encontrado. Fruto fala alto. Então, a nossa sétima questão deve ser: quais são as coisas mais importantes que nós fazemos? Quais são os nossos dons para a igreja? Estou convencido que, de longe, nosso dom mais importante para a igreja é o batismo no Espírito Santo. Como o cardeal Sweynens escreveu em 1996, a alma da renovação, batismo no Espírito Santo, é uma graça do renovamento pentecostal oferecido para todos os cristãos. Essa graça nos encaminhará para um relacionamento pessoal e vivo com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos ajudará na busca pela santidade. Com o batismo no Espírito Santo, vêm os dons e carismas, os quais o Concílio Vaticano II nos lembra que são apropriados e úteis para as necessidades da Igreja. Lumen Gentium 12. Entre os outros dons que nós temos para oferecer estão a oração, o louvor e a adoração, fortificados pelo dom de línguas. Igualmente importante é a nossa fé expectante. Nós somos confiantes que Deus vai agir. Tristemente, essa expectativa está frequentemente faltando na igreja. Muitos têm uma fé no credo, mas sem expectativa que o Senhor fará alguma coisa. A renovação tem restaurado para a igreja a convicção que o Senhor cura e trabalha milagres através de pessoas comuns. E nós temos visto muitas curas através de oração e a imposição de mãos. Porém, nós devemos também admitir que tem ocorrido muito mais ocasiões quando as pessoas não têm sido curadas. Nós não sabemos por que o Senhor cura um e não o outro. Mas nós sabemos que nós devemos persistir na oração por aqueles que estão doentes. Outros dons que nós trazemos para a igreja são um senso de alegria e celebração.
É emocionante ser um cristão hoje. Nós temos um desejo de sermos testemunhas, confiantes no conhecimento que nós somos capacitados para a nova evangelização e para o serviço. Nós temos recebido tudo o que precisamos para proclamar Cristo. A renovação carismática tem ajudado a trazer à vida uma das virtudes teológicas: esperança. Milhões de pessoas agora sabem que elas podem confiar nas promessas de Deus. Ele é fiel. Outro dom importante que nós trazemos é a nossa voz profética na igreja e no mundo. O dom carismático de profecia é um dos modos que Deus fala conosco e em nossa sociedade materialista e egoísta. Nós precisamos desesperadamente ouvir a sua voz. Nós somos chamados ambos para falar e agir de um modo profético. Porque o Espírito ele é muito mais vivo em nós. Nós também somos conscientes da necessidade de intercessão e luta espiritual através do Espírito Santo. Nós entendemos que há uma batalha espiritual acontecendo e nós somos parte dela. Nós reconhecemos a presença dos espíritos maus, bem como o Espírito Santo. Nós, portanto, temos um papel e a tarefa de defender a igreja contra os poderes do mal. Não os podem fazer quem não está consciente da batalha espiritual. Finalmente, mas de forma alguma de menor importância, o Espírito tem nos dado um interesse na justiça, paz e questões sociais. Essas coisas são importantes e nós somos chamados a trazê-las para um destaque maior. Nós sabemos que nós devemos ser práticos, assim como espirituais. Quais desafios temos pela frente? O perigo do compromisso. Há sempre a tentação de tentar nos fazermos mais aceitáveis para os outros, falando menos sobre aquelas coisas que eles acham desconfortáveis. Quais coisas eu quero dizer? Batismo no Espírito, línguas, profecia, cura, evangelização. Nós nunca devemos ceder a essa tentação. Nós somos chamados a servir a igreja e os carismas que nós recebemos são autenticamente católicos. Embora nós devemos ser sensíveis aos outros, nós não devíamos ter desculpas para o compromisso. Nós não devemos retornar à segurança dos velhos caminhos, ou arriscaremos ouvir aquelas palavras de Paulo aos Gálatas: seus carismáticos estúpidos. Foi porque você pratica a lei que recebeu o Espírito? Ou porque você acreditou no que foi pregado para você? Vocês são tolos o suficiente para terminarem em práticas exteriores o que você começou no Espírito. Instituição e carisma. Assim nós devemos estar certos que temos um balanço e uma atenção saudáveis entre os carismáticos e as dimensões institucionais da vida da igreja. O magistério é para nos guiarmos. Nós existimos para servir, para sermos fiéis à igreja. Nós somos católicos primeiramente, depois em segundo, carismáticos. Não há competição entre as dimensões institucionais
e carismáticas na vida da igreja. Elas são essenciais. Elas são coessenciais. Nós precisamos de formação pela igreja e devemos evitar o perigo de sermos guiados somente pelas revelações pessoais e supernaturais. Nós devemos ser cuidadosos para não nos tornarmos limitados e com o olhar para dentro. Vamos levantar nossos olhos e ver o cenário maior na igreja e no mundo. Sem a instituição, haveria uma falta de uma boa ordem e as coisas poderiam ficar caóticas, mas sem a dimensão carismática, haveria muito pouca vida na igreja. Precisamos de ambas. A jornada ecumênica. Nós sabemos que a igreja é compromissada com a jornada ecumênica e o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II ambos enfatizaram a importância de nossa contribuição para o ecumenismo, porque nós partilhamos a experiência do batismo no Espírito Santo com protestantes, pentecostais e cristãos não denominacionais. Nós temos uma parte especial em construir amizades fortes ecumênicas. No entanto, para fazer isso, nós devemos primeiro estar certos da nossa identidade católica. Nós somos católicos primeiro e ecumênicos em segundo. Competição e divisão. Não deve haver competição entre nós ou outros grupos na igreja. Em muitos países, nossa história não é uma coisa que nós devemos nos orgulhar, mas pelas quais nós devemos nos arrepender. Ainda há muitas divisões na renovação carismática católica. Enfraquece nosso testemunho para a igreja. Nós devemos lidar com nossas divisões. O pecado do orgulho. Finalmente, nós sempre devemos estar em guarda contra o orgulho. Deus tem derramado seus dons sobre nós. Não porque nós merecemos, mas porque eles são necessários para o serviço aos outros. Nós devemos aceitá-los com humildade e usá-los como Ele nos conduz. Nós nunca devemos esquecer que ser batizados no Espírito é perceber que em tudo que vivemos, não para nós mesmos e nossos próprios méritos, mas através da provisão de vida em Deus e poder no Cristo, disponíveis para nós através do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar acompanhando esse vídeo. Não esqueça de compartilhar, comentar, deixar o seu like. Obrigada. Deus abençoe muito você.